querido web espectador da TV Itajubá, mais um programa Entrevistas aqui na sua tela para você tirar as suas dúvidas. Como eu anunciei ontem durante toda a nossa programação, hoje eu vou entrevistar o coordenador do PROCON, o Dr. Vinícius, já está aqui comigo na bancada. Antes eu vou falar para você da Eletel, que patrocina este programa, viu? Eletel, sua rede de franquia, sua melhor imagem. Liga aqui 3621-4600, nós vamos aí mandar um técnico para ajudar você aí na sua dificuldade com a sua imagem, tá? Quer a melhor imagem? Não esquece não, Eletel TV, a rede de franquias. Liga 3621-4600. Bom dia, Vinícius, tudo bom? Bom dia, tudo bem, eu agradeço o convite da TV Itajubá. E desejar um bom dia para os ouvintes, também é transmitido, é isso, né? Já estamos ao vivo, o pessoal acompanhando a gente aí. É sempre uma alegria para o PROCON poder contribuir e também tirar as dúvidas do pessoal quando manda também, a gente trocar essa ideia sobre defesa do consumidor. A gente faz parte de um trabalho cidadão do PROCON, né? Levar informação e esclarecer dúvida, né, dos consumidores. Certinho. Ô Vinícius, um pouco da sua história para nós. O Vinícius nasceu em Itajubá, formou em Itajubá. De onde que veio o Vinícius para assumir essa pasta tão importante assim para os contribuintes de Itajubá? Sim, eu não nasci em Itajubá, eu nasci em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que era o local que meu pai trabalhava na época, mas vim para cá com 1 ano de idade a trabalho. Meu pai veio para cá a trabalho. Ele trabalhou na Embel do Rio de Janeiro, começou na Embel do Rio de Janeiro e veio para a Embel de Itajubá. E logo que eu nasci com 1 ano de idade, então me considero itajubense. Eu formei em Direito na Faculdade de Direito Sul de Minas, aqui em Pouso Alegre. Conceituadíssima, né? Antes de ter aqui na FEP, muita gente ia para lá, né? Para formar em Pouso Alegre. A tradicional, uma das mais antigas aqui da nossa região. E sou advogado e responsável pelo PROCON de Itajubá, né? Coordenador do PROCON de Itajubá. Ô Vinícius, você falou uma coisa para mim antes da gente começar o programa aqui, que eu não sabia e tenho certeza que muitos dos nossos web espectadores também não sabem. O coordenador do PROCON é do cargo executivo? Isso. O PROCON é um órgão municipal. É como se fosse uma secretaria, uma extensão. Justamente, como se fosse ele está integrado à Secretaria de Governo, tá? Na estrutura da Prefeitura de Itajubá, o PROCON está integrado na Secretaria de Governo. Então, recebe o nome de Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, e os cargos de liderança, de direção da Prefeitura são de responsabilidade e nomeação do chefe do Executivo, que é o prefeito, como é o meu caso, que lá ocupo o cargo de coordenador do PROCON, sou responsável pelo PROCON aqui de Itajubá. E isso é nacional, porque os PROCONs são órgãos municipais, nós temos o PROCON estadual também, que no caso do Estado de Minas Gerais, é órgão vinculado ao Ministério Público. Sim. E ele exerce a coordenação do sistema, que a gente chama de Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Perfeito. Eu tinha separado uma pergunta aqui para fazer para você, que essa resposta sua aí já responde de cara aí a minha pergunta. Sim. E a minha curiosidade. Então, toda cidade tem o seu departamento PROCON, adjunto à prefeitura. Deveria ter. A gente tem por volta de 120 PROCONs em atividade no estado de Minas Gerais. Tá? No Brasil, algo em torno de 900 PROCONs. São poucos, levados em consideração o número de municípios. Aonde tem o PROCON municipal, ele é órgão vinculado à Prefeitura Municipal. Nós temos alguns casos também que são os PROCONs de órgão legislativo, a gente tem em Minas, inclusive. Então, são os PROCONs assembleias, são vinculados. A gente tem o PROCON Assembleia, que fica em Belo Horizonte, e a gente tem PROCON de órgãos legislativos, algumas cidades em que tem o PROCON vinculado à Câmara Municipal. Nós temos cidades até que tem os dois, por exemplo, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Tem os dois PROCONs, você tem o PROCON municipal, que é órgão vinculado à prefeitura, e temos o PROCON do legislativo, que é vinculado à Câmara Municipal. Qual que é o quesito, assim, a cidade tem que ter quantos habitantes, depende do tamanho do município para poder ter um órgão do PROCON? Não há um requisito obrigatório, mas por conta há um custo operacional para se abrir um PROCON. Então, as cidades que ocupam situação polo, como é o nosso caso, são as que geralmente vão ter PROCON. As cidades pequenas, por exemplo, a gente tem exemplos aqui no entorno, cidades pequenas em que não vale a pena por causa do custo operacional, mas seria sim interessante manter um órgão de defesa do consumidor, porque é um órgão que faz um trabalho extremamente cidadão, porque recebe aquela pessoa que não conseguiu resolver o seu problema, aquela pessoa que não tem condição financeira
de contratar um advogado, por exemplo, para ingressar em juízo, e o PROCON trabalha muito nessa área. E há um trabalho muito importante que o PROCON faz, que é a conciliação, é tentar encaminhar o acordo através das audiências de conciliação. De modo que os municípios, quando vão abrir o PROCON, elas trabalham esses fatores. Ela sabe que vai gerar um custo, vai ter que disponibilizar servidor público para fazer atendimento. Há uma demanda, porque todos nós somos consumidores. Então, aonde abrir PROCON, você vai ter demanda. Uhum. Então, há um incentivo do PROCON Estadual de Minas Gerais, disponibiliza até recursos aos municípios, os municípios que não sabem, até disponibiliza recursos para aparelhar PROCONs. Mas é preciso iniciativa ou do Executivo para abrir PROCON municipal pelo Executivo, ou do Legislativo para abrir PROCON pelo Legislativo. No geral, em Minas Gerais, vocês respondem para Belo Horizonte. Tem uma sede lá em Belo Horizonte que cuida do seu trabalho aqui ou de qualquer outra cidade nossa? Os PROCONs têm autonomia administrativa e financeira para trabalhar, os PROCONs que são os municipais. Trabalham com eles. O PROCON estadual, o código prevê, e tem um decreto federal de 97 que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse decreto prevê que os órgãos estaduais ou o órgão nacional, eles são responsáveis pela coordenação do sistema. Então, eles tratam de estabelecer políticas públicas harmoniosas para que todos possamos trabalhar junto e conseguir mais força na defesa do consumidor. Mas não há hierarquia nem subordinação entre esses órgãos, tá? No caso de Minas Gerais, o PROCON estadual, ele fica com a sede em Belo Horizonte, onde ele funciona até na Casa do Consumidor, é um prédio próprio, que reúne PROCON estadual, PROCON municipal e PROCON do Legislativo, tá? Perfeito. E isso fica em Belo Horizonte, é um órgão que a gente está sempre junto, os nossos cursos, por exemplo, a gente está sempre encaminhando a nossa equipe para o PROCON estadual, tem a Escola Estadual de Defesa do Consumidor, que é responsável por passar treinamento, cursos, e a gente está sempre que possível encaminhando nossos servidores para esse tipo de treinamento. Existe aquele caso que a sua secretaria lá não conseguiu resolver, que você teve que buscar um apoio em uma cidade vizinha ou até em Belo Horizonte para poder chegar a reclamação ali para o consumidor como resolvida? Algumas ações que ultrapassam a responsabilidade do PROCON municipal são eventualmente encaminhadas para o PROCON estadual. O PROCON estadual toma providência ou encaminha para as promotorias de consumidor também, que são responsáveis pela defesa coletiva do consumidor. Perfeito. Mas isso acontece quando a questão que envolve ultrapassa os limites do município. Aí há um processamento dessas reclamações, a gente recebe essas reclamações, processam ela e encaminham, e o PROCON estadual toma providência com relação a isso. Doutor Vinícius, vamos falar então do direito do consumidor na prática, né? A partir da reclamação, quando que o consumidor tem o direito? Olha, todos nós, a partir do momento que nascemos, somos consumidores, porque ou a gente está comprando alguma coisa, ou alguém, quando a gente, por exemplo, é menor de idade, está comprando pela gente, mas para nosso uso. O código fala que o consumidor é o destinatário final do produto ou do serviço. Então, todos nós somos consumidores, inclusive os comerciantes, porque eles também vão ter plano de telefonia, vão ter plano de saúde, vão adquirir um carro, por exemplo. Até a pessoa jurídica, quando ela compra produto e serviço, para ela é considerada também consumidora com relação ao fornecedor, desde que esse produto ou serviço adquirido não seja um implemento da atividade dele. Quando não for um implemento da atividade, ele também é considerado consumidor. Isso está lá nas definições do artigo 2º e 3º do Código, quando vai definir consumidor e fornecedor. Entendi. Então, a partir desse momento, você sendo consumidor, adquirindo um produto para você, para uso próprio, esse produto pode acarretar algum problema, pode causar algum dano, e é aí que o PROCON funciona. Toda vez que você adquire um produto, esse produto tem uma garantia, que a gente chama de garantia legal, que é de 90 dias para produto durável, e se esse produto vier a apresentar problema, o consumidor deve entrar em contato com o fornecedor através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, para ter esse problema resolvido. Perfeito. Eventualmente, esse problema pode não ser resolvido.
Hoje em dia as lojas oferecem aí a garantia estendida, que é coisa Também, da loja, né? Isso. Essa garantia estendida funciona para o PROCON, a visão do PROCON, a mesma do que a de fábrica? A garantia estendida é uma garantia contratual, privada, que é contratada para complementar a garantia que a lei estabelece, que é de 90 dias. Nós tivemos uma ação, é um produto legal, legítimo de se vender. Pode ser que seja interessante para alguns consumidores quando eles vão comprar determinados equipamentos que são mais caros ou equipamentos de determinadas marcas onde não há assistência técnica no município, talvez seja interessante para facilitar a troca e o reparo. O que ocorre com o problema de garantia estendida era o método que os grandes magazines usavam para vender a garantia estendida. Nós tivemos uma ação aqui no ano passado e no início desse ano com relação a isso. Nós autuamos empresas de grandes magazines no município com relação à venda de garantia estendida justamente por isso, por usar de método coercitivo na hora de vender a garantia estendida. A garantia estendida é opcional, ela deve ser oferecida ao consumidor. O consumidor é quem deve avaliar se ela é interessante ou não e fazer a compra. Ela não pode ser empurrada, ela não pode ser embutida no preço do produto. O consumidor que decide se ele quer essa garantia estendida. Exatamente. É um mercado grande, é um mercado que já ultrapassou a casa do bilhão, é um mercado bilionário, então as empresas investem pesado em garantia estendida e o consumidor deve ficar atento. Isso gerou uma série de problemas, principalmente no estado de Minas. A gente fez uma ação de âmbito estadual, aí tá vendo aí um papel importante do PROCON estadual. Essa ação foi feita em conjunta com os PROCONs municipais e PROCON estadual, em todo o estado de Minas Gerais, em 2017, tá? E essas ações se desdobraram no início de 2018 e dos 4 grandes magazines que comercializavam a garantia estendida, 3 foram autuados e os 3 foram multados. 2 foram autuados e multados, um resolveu fazer um termo de ajustamento de conduta e regularizou a situação, mas hoje, essa ação foi recente, foi finalizada em agosto, esses magazines atenderam às exigências do PROCON e acabaram ficando regularizados. Houve uma normativa da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, órgão federal responsável por regular venda de garantia estendida, que é um seguro, tá? Em que, inclusive, através de regulamento, acrescentou o direito do consumidor de desistir da compra do seguro de garantia estendida no prazo de 7 dias da data da compra. Lembrando que esse é um direito apenas das compras realizadas fora do estabelecimento comercial, mas para fins de seguro garantia estendida, a SUSEP regulamentou e, atendendo a pedido dos PROCONs, acabou concedendo esse direito a mais, tá, para o consumidor de garantia estendida. Então, hoje, se o consumidor adquirir uma garantia estendida e se arrepender no prazo de até 7 dias, ele pode se ver ressarcido desse valor e cancelado a garantia estendida, tá? Mas somente no caso de garantia estendida, porque foi um direito previsto no Código para compras fora do estabelecimento comercial, as compras feitas pela internet, em que a SUSEP resolveu levar para a compra de seguro garantia estendida. Entendi. Nós vamos para um minutinho de intervalo só para a gente falar para vocês aqui da Eletel Rede de Franquias, a sua melhor imagem, 3621-4600. Aquela televisãozinha que está encostada aí no canto, que você já não usava mais porque a imagem não comporta a TV a cabo, a gente dá um jeito para você, viu? É só você aí trocar o conversor. A gente manda aí para você e você vai ter a melhor imagem naquela televisãozinha que já estava esquecida. A Smart TV, você quer aprender aí a usar a Smart TV conexão com internet? Nós vamos mandar o técnico aí, ele vai passar aí para você as orientações como se tornar a sua TV uma TV ligada à mídia da internet, como a nossa aqui, o Web TV Itajubá. É pela Smart TV, é pelo celular, tablet, toda a mídia ligada à internet, nós pedimos para você, viu? Liga aqui 3621-4600, nós queremos que você também tenha aí a sua melhor imagem. Eu estou conversando aqui com o coordenador do PROCON de Itajubá, você que está chegando agora para assistir o nosso vídeo, o Dr. Vinícius, ele veio aqui para falar com a gente sobre o seu direito de consumidor e nós estamos na parte
mais gostosa da entrevista, que é das reclamações, né? Nós tivemos um episódio esse ano no Brasil que foi aí a parada dos caminhoneiros, todo mundo ficou sem combustível, os postos abusaram um pouco aí, a questão de valores. Teve muita reclamação nessa época? Foi um período intenso para o PROCON. A gente acompanhou, a pedido do prefeito, no nosso município foi criado um comitê de gestão da crise aí, com diversos órgãos da cidade, e o prefeito e o secretário de governo pediu uma ação específica do PROCON no acompanhamento dos preços. Então a gente fazia acompanhamento 3 vezes por dia em todos os 18 postos do município nesse período, que foi lá em maio, né, na primeira quinzena de maio, justamente primeiro para informar onde é que tinha combustível, porque os combustíveis, a cidade ficou sem combustível, e depois, quando o combustível, graças a essas ações do comitê de gestão, conseguiu, e a ação incisiva da nossa sob a liderança da prefeitura, conseguiram liberar algumas cargas de combustível, e a gente precisava informar onde é que esses combustíveis estavam e quanto é que estava o valor do município. E o PROCON fez esse serviço durante todo esse período, e a gente também acompanhou, como a gente faz a pesquisa de preço dos combustíveis semanalmente, a gente conseguiu acompanhar que os preços foram mantidos. Aliás, esse foi um compromisso assumido com os postos, com a prefeitura e com o comitê de gestão da crise, quando da liberação dos caminhões, porque esses caminhões precisaram chegar ao município escoltados. E eles foram escoltados pela Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. E para liberar essa escolta, houve um compromisso dos postos do município em manter o preço. E qual o preço? O preço que o PROCON acompanha através das pesquisas, e assim foi feito, tá? A gente ficou feliz com o resultado da ação, porque foi um período crítico e o combustível voltou à cidade de forma ordeira. As pessoas conseguiram abastecer, os carros das forças policiais e do pessoal que estava em trabalho de emergência também conseguiu fazer o abastecimento sem tumulto nesse período. E o consumidor principal, ele conseguiu abastecer o carro com o preço, sem aumento do preço. O preço foi mantido dentro daquela média que nós já estávamos acompanhando através da nossa pesquisa de preço. Entendi. E hoje mesmo nós já estamos em outra ação. Eu cheguei aqui retornando de uma ação que a gente está fazendo, passando uma recomendação aos postos da cidade com relação ao reajuste. Estamos também coletando as notas fiscais da compra dos combustíveis de gasolina desse período dos 2 últimos meses, para um levantamento que a gente está fazendo para a Agência Nacional de Petróleo, para fazer a verificação da queda, né, do preço do combustível nas refinarias, que está chegando de forma mais lenta. Hoje a gente já verificou a redução, o PROCON está fazendo um levantamento para fazer a divulgação, mas já houve uma redução. A gente teve uma pesquisa divulgada na quinta-feira, que é a pesquisa da semana. Hoje a gente indo aos postos já teve preço mais barato do que da nossa pesquisa de ontem. Então a gente continua, esse é um trabalho permanente do PROCON, a gente está sempre junto, os postos aqui colaboram demais, a gente agradece aqui aos postos municipais, eles estão sempre dispostos a colaborar, nos recebem muito bem, e nós temos esse serviço importantíssimo do PROCON, que é prestar informação clara, correta e segura com relação ao preço dos produtos básicos, e incluindo aqui a pesquisa do combustível. Nós temos também pesquisa de cesta básica, uma vez ao mês, pesquisa do gás de cozinha a cada quinzena, e a pesquisa das anuidades escolares também, que nós estamos agora para divulgar na primeira semana de dezembro. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui, dentro ainda dessa questão da gasolina, aquela notinha de consumo que o posto fornece para a gente, serve para alguma reclamação ou a gente deve pedir a nota fiscal do consumo da gasolina? A nota fiscal, ela tem uma importância para fins de defesa do consumidor, que é para quando o cidadão for fazer reclamação. É o documento, o cupom ou a nota fiscal, o documento que comprova aquela relação de compra e venda e que vai ser essencial para resolver um problema. Se ele nos procura no PROCON para resolver um problema, um documento essencial é a nota fiscal. Para saber o que se comprou, quando, verificar as datas de garantia, o valor do produto. Então, é muito importante, exigir a nota fiscal um serviço, é até
um ato de cidadão, porque ali também estão sendo recolhidos impostos que vêm aqui para o nosso município. Então o consumidor deve pedir a nota fiscal mesmo, não é pegar só aquele canhotinho e depois tentar correr atrás do prejuízo, não dá certo. Isso. Uma outra questão, o pessoal até perguntou aqui, como é que funciona a compra por internet? A compra por internet geralmente vem acompanhado de algum cupom, alguma nota, alguma coisa. É o mesmo sistema? Funciona a compra por internet? Dá para reclamar no PROCON? Dá. Em regra, as notas fiscais chegam junto com o produto, até porque o transporte do produto, obrigatoriamente, ele vai vir com a nota fiscal. Mas com a chegada da nota fiscal eletrônica, os comércios eletrônicos eles já enviam, no momento da compra, na confirmação do pagamento, eles já enviam a nota fiscal eletrônica por e-mail do consumidor e depois ele chega a nota também junto com o produto. A gente aconselha a verificar determinados itens que são obrigatórios no site de compra pela internet, o e-commerce em geral, que é o nome completo, CNPJ, o endereço físico da empresa e o canal de atendimento ao consumidor, o SAC, e também as regras políticas de troca. São itens obrigatórios, tem um decreto que regulamenta e obriga que o site tenha isso. Então, se o site já não tiver essas informações de forma fácil ali para o consumidor já deve desconfiar. E ele deve dar preferência para sites que são avaliados e sites que são conhecidos, para que não tenha problema numa eventual troca ou problema de não entrega de produto. Tá? Esses documentos, a nota fiscal e a confirmação da compra, também é um documento essencial se ele for fazer reclamação. Lembrando que a compra feita na internet, que é fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode, no prazo de até 7 dias, desistir da compra. Esses 7 dias o código fala que é do dia da compra ou do dia que ele recebe o produto. Então, ele recebeu o produto nas compras, somente fora do estabelecimento comercial. Hoje, a amplamente utilizada é pela internet. Então, ele pode desistir, independente do produto estar bom ou ruim, ou estar com algum defeito, não importa. Ela não precisa ter motivo para essa desistência, tá? Que é o que o código chama de prazo de reflexão. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa, que é uma curiosidade que a gente está sofrendo aí já há vários meses, né? Quando a gente fica sem o serviço de telefonia móvel por algumas horas ou alguns dias. Esse serviço tem que ser descontado da fatura mensal ou o consumidor não tem esse direito porque o operador deve estar fazendo a manutenção, alguma coisa? Não importa se for por falha na prestação de serviço ou se for por uma interrupção programada para fins de reparo, não importa. Se houve a interrupção, o consumidor tem o direito ao desconto. Se essas falhas se repetirem, o consumidor tem direito a rescindir o contrato sem multa de fidelização. Porque o grande problema nós temos uma certa oferta de operadoras aqui no município. Então, o que a gente recomenda para o consumidor é que se determinada operadora que ele tem começou a dar problema, ele deve rescindir e procurar. Isso aí vale para a telefonia móvel e para a internet também. E para a internet também. E quando há repetitivas falhas, ele deve fazer essa reclamação, porque daí a gente encaminha para se fazer uma rescisão sem a multa de fidelização. Por quê? Porque quem está dando causa à quebra contratual é o fornecedor, porque ele tem o dever legal de qualidade. Se ele vende o serviço de telefonia móvel, que é o celular, esse serviço tem que ser ininterrupto, ele não pode ter falhas. Falhas eventuais, aquelas que o consumidor acaba nem percebendo, não há problema, é natural até do serviço, mas aquelas recorrentes, vale uma reclamação do consumidor e na insistência a gente recomenda que se faça a rescisão do contrato e que se procure outro operador. Tudo dentro da lei também, com documentação certinho, chega lá e monta um processo? Justamente, ele leva essas documentação no PROCON, a gente formaliza uma reclamação formal, que é um processo administrativo, e o fornecedor vai ser notificado para prestar informação e para apresentar defesa ao PROCON. Nessas quedas que a gente anda tendo aí de alguma operadora aí na cidade, né? Tem recebido reclamação do pessoal? Eu fiquei sem celular 2 dias, ou eu fiquei sem celular, a rede minha não volta mais. É importante o consumidor saber que ele precisa fazer o registro formal da reclamação. Ele fazendo o registro, tem que fazer o registro formal, porque daí nós conseguimos instaurar um processo administrativo para fazer as verificações e o número de consumidores que fazem a reclamação comprovam também
que está acontecendo o problema e que o problema é recorrente. A gente usa dessa estratégia, desse artifício, para quando é caso de aplicação de sanção de fornecedores. Entendi. Hoje, no PROCON, a gente aplica, quando processo administrativo chega a ponto de se aplicar multa, é justamente isso. A gente aplica multa em processos que são reunidos em blocos e ali comprova-se que aquele fornecedor está repetidamente causando prejuízo ou prejudicando, causando dano ao consumidor. Vou para um minuto de intervalo, mais uma vez vou falar para você da patrocinadora deste programa aqui, que é a Eletel, rede de franquia, sua melhor imagem. Só você ligar 3621-4600, a gente vai dar um jeito aí na sua imagem, viu? Você está com dificuldade de imagem aí em casa, né? Depende da sua operadora também, você pode fazer a reclamação, viu? Aproveita aqui, vocês internautas que estão assistindo o nosso programa Entrevista aí durante toda a semana estão participando com a gente. Hoje, sexta-feira, também participem, viu? E de super interesse essa entrevista aqui com o Dr. Vinícius, que é o coordenador do PROCON aqui de Itajubá. Ele está falando para vocês aqui agora de reclamações, tá? Você que está chegando agora e assistindo o vídeo com a gente. Se quiser voltar um pouquinho e acompanhar qual o direito seu, como você pode reclamar, é só assistir com a gente. Ou então depois assiste o vídeo todo aí, porque também vai ficar aqui na mídia, na Web TV Itajubá, essa TV que pega aí no seu celular. Quem que estava? A Yolanda Xavier. Yolanda Xavier está assistindo, mande um abraço. Obrigado, viu, Yolanda? E obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente. Eu estou aqui com o Dr. Vinícius. Doutor, saiu uma matéria até num jornal de circulação aqui na cidade que o PROCON agora está com um aplicativo. Como é que vai funcionar? Isso. Já está funcionando? O consumidor já tem como fazer esse acesso? O PROCON tem um trabalho, o pessoal da fiscalização, sob responsabilidade da equipe da fiscalização, que é de pesquisa de preço. Uhum. Tá? A gente realiza a pesquisa de preço da cesta básica, do gás de cozinha, do combustível e das anuidades escolares. Essas pesquisas, para otimizar essas pesquisas, para racionalizar o trabalho e para que a gente consiga fazer outras pesquisas, a gente, em parceria com a Secretaria de Governo, a Secretaria de Gestão e a Secretaria de Informática, a gente reuniu para montar uma equipe para criar um sistema para automatizar as nossas pesquisas, tá? Isso vai deixar porque a gente vai fazendo essas pesquisas, vai gerando um banco de dados, a gente precisa guardar isso com segurança para a gente ter o nosso histórico, para a gente saber, por exemplo, quando o combustível aumentou ou se não aumentou e enquanto aumentou, e dos outros produtos e serviços também. Isso foi feito, já está funcionando. Hoje as nossas pesquisas elas funcionam dentro desse sistema automatizado e daí, desdobramento desse sistema de pesquisas, a gente partiu para o desenvolvimento de um aplicativo para levar essa informação de forma mais segura e mais rápida para o cidadão. Então, uma ferramenta para facilitar a vida do consumidor com relação às nossas pesquisas. Ela já está sendo desenvolvida pela equipe da Prefeitura e em breve a gente vai estar informando, divulgando para o consumidor as datas que a gente vai lançar isso e fazendo essa divulgação. Então, todas essas pesquisas que a gente faz, o consumidor vai poder acessar pelo celular dele. Ainda não está em atividade. Ainda não está em atividade. O nosso sistema já está funcionando, as informações já estão, que são coletadas, já estão lançadas nesse sistema, mas o aplicativo ainda não está disponível, tá? Ele ainda está sendo trabalhado, desenvolvido. O consumidor deve ler o Código do Consumidor, doutor? É sempre importante, né? O código é uma ferramenta importante para o cidadão. No estado de Minas, sempre foi obrigatório a presença de código nos comércios e também é importante o trabalho de orientação e informação do PROCON, também por isso, porque o código é uma lei e às vezes para nós mesmos que trabalhamos com o código é difícil, entende? O código tem quase 150 artigos, é uma coisa assim, não dá a nós mesmos de vez em quando temos dificuldade, então o cidadão também acaba tendo. Daí a importância desse trabalho de orientação, que é um trabalho permanente do PROCON, em que a gente recebe o cidadão, orienta, o fornecedor também, a gente tem uma série de trabalhos com os fornecedores para passar esse tipo de informação. Os postos de gasolina, nós tivemos o serviço de orientação dos postos de gasolina, as escolas agora recente, em novembro, para fazer o levantamento da unidade escolar, a gente fez uma palestra com elas. São trabalhos que a gente faz para
tentar levar a informação e a orientação para melhorar o relacionamento do consumidor com o fornecedor no mercado. Existe caso entre que a reclamação acaba sendo a favor do fornecedor? Pode acontecer. Quando o consumidor nos procura, a gente faz um registro formal e é dada a oportunidade ao fornecedor para que ele preste informações e esclareça aquela situação colocada pelo consumidor. Não é raro, pode acontecer do consumidor fazer uma reclamação que ela não é pertinente. E aí, quando chega a resposta, nós vamos analisar e aí a gente verifica que realmente não tem pertinência, o fornecedor não cometeu nada de errado, mas isso não retira do cidadão o direito dele nos procurar para esclarecer. Ele tem esse direito a ser esclarecido. Se está errado ou está certo, se esse fornecedor agiu certo ou agiu errado, e nós temos que ali orientá-lo nesse sentido. Então, para nós do PROCON não importa se ele está certo ou está errado, porque um papel primordial nosso ali é esclarecer, é levar esse esclarecimento a ele. Falar, olha, não tem nada de errado, nós verificamos aqui a documentação e está tudo certo. O fornecedor não agiu errado, mas isso também não quer dizer que amanhã, quando você tiver um outro problema, você não possa voltar e a gente verificar novamente e passar essa orientação. E depois que ele saiu de lá com essa sua resposta de que o fornecedor teve o direito, ele pode procurar um outro órgão e entrar com um novo processo para poder ver se vocês erraram, se o consumidor foi protegido? Existe isso? Entendi. Ele pode procurar um advogado. Se ele tiver interesse, ele pode procurar um advogado para analisar a situação e pode até entrar com uma ação, não tem problema. O nosso trabalho ali, nesse caso, em que a gente primeiro avalia a situação com a documentação trazida, faz uma notificação para o fornecedor, ou às vezes a gente faz um atendimento preliminar, que é pelo telefone, pega a informação com o fornecedor e ali a gente já consegue esclarecer se há necessidade de fazer um registro de reclamação ou se está tudo certo, ou seja, não há infração, não há prática ilícita nenhuma no caso do fornecedor e a gente já orienta ele. Perfeito. Mas o consumidor tem toda a liberdade do mundo para, em cima desse atendimento, ele procurar uma outra opinião ou um advogado, se for o caso. Às vezes ele quer entrar com ação judicial, às vezes ele quer produzir prova testemunhal, por exemplo, e aí ele pode procurar um advogado para ingressar com ação judicial. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa, mas a produção sempre me dá aí alguma deixa para eu poder continuar aqui a entrevista, enquanto está tendo o pessoal assistindo a gente aí, enquanto está tendo interação com o internauta. A pergunta minha agora vai chegar o final do ano, o pessoal sai comprando em todo o comércio que existe, né? Nós já falamos aqui, a reclamação é a partir da nota fiscal, não adianta chegar lá com aquele produto comprado no Xing Ling querendo trocar, né? É sempre importante o cidadão exigir o cupom, a nota fiscal, porque esse é um documento essencial para fazer a reclamação. Além disso, os documentos pessoais que para identificar o consumidor o nosso trabalho lá, a gente procura simplificar ao máximo para o consumidor, que é o nosso público-alvo. Mas alguns documentos são essenciais, que os documentos de identificação do consumidor, as notas fiscais ou o cupom, porque a gente vai identificar o fornecedor. E, por exemplo, na compra pela internet, aquelas confirmações que chegam no e-mail também é muito importante. Se não tiver o documento, eventualmente a gente até faz o registro, mas é uma reclamação a gente não pode garantir o sucesso dessa reclamação por causa da falta dos documentos. Então é muito importante ele guardar essa documentação, porque pode ser que aquele produto ali apresente um problema. E aí, para ele nos procurar no PROCON, ele vai precisar. Comprou, foi embora, não pediu nota, está suspeito aí a não chegar numa conclusão entre uma reclamação de ele corre o risco da gente não conseguir resolver o problema dele, por causa da falta de uma nota. Então é sempre importante ele estar com essa documentação. Doutor, enquanto o pessoal está recolhendo esses documentos aí, ele vai lembrando de outra coisa que não pegou na hora da compra, mas a compra foi legal, com nota, com tudo. O fornecedor tem quanto tempo para fornecer esse material para ele, uma vez que ele está entrando com ação contra a empresa? Esse é outro problema. A legislação não prevê a obrigatoriedade da emissão da segunda via da nota fiscal. Entendi. Então, por isso que a gente pede, o PROCON acaba notificando o fornecedor, mas é algo burocrático. A legislação não regulamentou essa questão
Então a gente vive num limbo jurídico com relação a isso e a gente usa de outros instrumentos, outras documentações que o fornecedor, que o consumidor nos dá para que a gente possa notificar o fornecedor a apresentar, mas é sempre muito difícil, viu? Às vezes é a unidade de uma rede e aí as notas fiscais ficam na rede, não ficam na unidade, então isso já é... A rede não consegue achar a nota fiscal, então é sempre um complicador para o registro. É sempre importante exigir no momento da compra levar a nota ou o cupom fiscal. Isso aí de qualquer produto. De qualquer produto. Fez compra no supermercado, tudo. Exatamente. Tem que levar a nota fiscal. Levar a nota fiscal. Onde fica hoje aqui em Itajubá a sede do PROCON? Onde o senhor trabalha com a sua equipe? O PROCON, ele fica localizado na Avenida BPS, número 35, em frente à Praça da Saúde e atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. 9 às 16 horas, vocês estão preparados em quantas equipes? Quanto que é o pessoal lá, você que trabalha lá? A gente hoje tem uma equipe de 10 pessoas trabalhando no PROCON e no atendimento nós temos 4 pessoas, que são as pessoas que recebem o consumidor e fazem a atermação. Eles recebem a reclamação, orientam o consumidor e fazem o registro formal da reclamação. Reclamação por telefone ou por internet existe? Não, além desse aplicativo que ainda vai ser lançado? Isso, a gente recebe por telefone e por e-mail orientação. Quando o consumidor nos procura para prestar algum tipo de orientação, a gente faz isso pelo e-mail ou pelo telefone. Tá? O telefone lá do PROCON é 3692 1761, 3692 1804. Nesses 2 telefones que são do atendimento e o e-mail procon@itajubá.mg.gov.br. Conversei aqui com o Dr. Vinícius, que é o responsável pelo PROCON de Itajubá, viu? Você que vai assistir o vídeo daqui a pouco também. Muito obrigado por sua audiência, obrigado a todos vocês que acompanharam comigo aqui na Web TV Itajubá, mais um programa Entrevistas. Bom final de semana, até semana que vem. Tchau, tchau.